Esses são os presentes que a gente tem aqui. Olha eles. Estão aqui em cima. Isso é olhar de bicho. Olha lá. O que é aquilo? Aquilo é o Marumbi. É a Serra do Marumbi. Ah, e dá para ir lá? Dá. Pô, mas eu quero ir lá. Eu, meus amigos, todo mundo. Pô, vamos lá. E fomos para o Marumbi. 1959. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E, como eu escrevi, creio que nos apaixonamos, a montanha e eu, porque eu nunca mais deixei de ir lá. Todos os escaladores da nossa época, Gavião, Sabão, todos tinham diário, né? Só que na época das aventuras escreviam diário e depois parava. Eu sou a única exceção que eu continuei. A fotografia, meus croquis para identificar o roteiro, os lugares que eu ando, como você chegar, como sair. Eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Pegamos o trem e fomos para lá. Não precisava licença, não precisava nada. Eu cheguei na estação, perguntei, e aí tinha uma turma subindo. Aí eu fui junto. Aí nunca mais parei e tive uma participação muito intensa no desenvolvimento do montanhismo no Paraná. Na escalada normal, de selva, né, de trilha e depois de parede. O Gavião tinha feito uma conquista, a primeira de rocha no Paraná foi, e não sei se é do Brasil, mas foi do Abrolhos, chamada Chaminé do Gavião, pegou o nome dele. Aí surgiu um grande desafio, que era o paredão da Esfinge, que é do lado, uma parede de 300 metros, considerada impossível. Então eu, com o Vespa, resolvemos em 48, 49, fazer um estudo minucioso
para achar uma rota possível, teoricamente, de escalar a parede. Uma grande vitória foi a metade do paredão, Parque dos Bois e a última etapa, que faltava. Calculamos que talvez gastasse uns 4 dias ainda. As costas de um lado, a perna da outra, ou então as duas pernas, uma em cada lado, dependendo. Ou se era muito estreito, ou se enfiava o joelho, né? E aí ia travando, né? Hoje a queda faz parte da técnica, mas naquele tempo você não podia cair porque podia estourar a corda, porque era de sisal. Não existia lanterna de testa, então tivemos que desenvolver uma para poder, de noite, poder usar, né? Todo equipamento eu fabriquei, desde barraca até sapato eu cheguei a fabricar, bota para poder caminhar no mato. Dia 28 de fevereiro de 54, domingo. Levantamos antes das 6 horas, preparei o café com pó, que deixei desde julho. Estava guardado no meio das pedras. Puxa, gosto horrível e azedado. Prosseguimos esperançosos, atingimos um enorme e belíssimo platô, muito bonito. Visão espetacular, tudo visível, calor fortíssimo. Eram umas 16 horas, finalmente a picada. Perco o chapéu de lona e trato de procurar e beber água. Tudo que é líquido que encontrava, só sede. O que desejamos, água, água e mais água. Nisto ouço um grito de júbilo do Tarzan, chegar ao topo. Aí foi bom, aí saiu na imprensa, foi assim, ganhamos medalha, era considerado impossível, né? Recomendo novamente prevenirem-se com calça com fundo reforçado, porque até agora nenhuma calça conseguiu resistir. É que o granito é extremamente áspero, sabe? Ele machucava a mão, rasgava as calças. São poucas as atividades assim que acho que te trazem 100% para o presente, né? E tanto a escultura quanto a escalada tem isso, assim, você tem que estar com toda a tua atenção ali, né? Na escalada a tua atenção está na mão, no pé, na rocha. Se você tira a atenção dali, você cai, né? E aqui é a mesma coisa, a atenção está ali. Quando eu estou cortando, está ali naquele lugar onde o disco está encostando na pedra. Se eu cortar um pedacinho a mais, já dançou, né? Já não volta mais. O objetivo não é só chegar no cume, lógico, você quer subir, né? Mas é todo esse processo. Depois, quando você lembra de todas as experiências que você viveu, né? Você não lembra daquele momento ali no cume, só tirando a foto, né? Então, e na escultura também tem isso, porque o que eu mais gosto é o processo de fazer, né? Eu gosto dessa metamorfose da pedra bruta para a forma final. Eu vejo que as pedras de granito, que são as pedras desse lugar aqui, dessa zona, elas ficam melhor nesse ambiente, sabe? Por exemplo, eu tenho umas esculturas ali fora que são de mármore do Espírito Santo. O mármore é bacana, é branco e tal. Mas ele fica aqui nesse ambiente úmido e verde de Curitiba, ele não, sabe, ele fica sujo, por exemplo, né? Fica com limo e tal. Então, eu acho legal isso, que a pedra... Sabe, viajando desse jeito, você vê assim que cada pedra de um lugar diferente, ela tá ali e a cor combina sempre com o entorno também. Tem um blocão atrás da casa de um amigo que tem 4 metros, assim, o bloco, e ele sempre via um lagarto. Ele falou, Márcia, eu sempre vejo um lagarto nessa pedra. Eu falei, bom, mas eu ainda não vi o lagarto, né?
Daí um dia eu fiquei olhando, eu vi o lagarto, né? E daí eu ainda falei para ele, ó, mas o meu lagarto tá olhando para a montanha, né? Porque eu sempre achava que ele via o lagarto olhando para o outro lado. Ele falou, não, é o mesmo lagarto, eu também tô olhando para a montanha. Mas o que eu mais gosto de trabalhar é granito. Tendo a ferramenta certa, o disco certo, é tranquilo de trabalhar, né? Ele é mais duro, leva um pouco mais de tempo, mas se tiver a ferramenta certa, ele corta bem. Essa aqui, como ela depois vai ficar de pé na vertical, vai ficar com 3 metros de altura, né? Essa vai dar para escalar. Eu já vou fazer assim essas pontinhas da bromélia. Ela é uma bromélia gigante, assim, petrificada, né? Eu vou fazer essas pontinhas já bem de um jeitinho assim que vai dar para pegar e pôr o pé, assim. Tem várias que eu já escalei. Será que tá sequinho a pedra? O relógio é a única herança que sobrou para mim do meu bisavô montanhista, marumbinista, né? Que eu não sei ao certo a origem dele, mas o fundo do relógio tem é uma cerâmica e em vez da marca ali eles mandaram gravar Marumbi. Como é que era o nome dele? Meu bisavô se chamava Vicente Luiz de Oliveira. Eu já fiz orçamentos para restaurar ele, né, para fazer voltar a funcionar, mas eu acho que parado assim no tempo é talvez até mais interessante. Em 96 eu fui para caminhar com um amigo meu. A ideia era subir o Olimpo e descer pelo próprio Olimpo. Daí a gente resolveu voltar por lá, pela trilha que subiria o Boa Vista. E descemos por ela, mas logo depois do cume do Boa Vista, eu me perdi. Eu saí da trilha do Facãozinho e peguei para um vale lá que vai para uma outra montanha, né, Serra do Leão, Montanha do Leão. Depois de um tempo o mato fechou, a gente se ligou, né, que já não estávamos mais na trilha, não estamos na trilha, não estamos na trilha, então vamos voltar. E a gente tentou voltar mesmo já no sábado à tarde e não conseguimos achar a trilha de novo. E daí a gente decidiu que a gente ia descer como desce. E a gente pensou em descer um córregozinho, um riozinho. Descemos até que lá pelas tantas ele ficou encachoeirado, né? Ficou bem vertical o vale que nós estávamos e a gente não conseguiu mais descer. Tinha programado de voltar no sábado, então a gente não tinha comida. E o tempo virou, no domingo já amanheceu nublado e só no domingo que começaram a sentir falta da gente, né? E daí começaram toda a operação de busca e resgate, né? Para ver o que tinha acontecido com a gente e onde que nós estávamos.
Isso foi na segunda-feira, tempo ruim, a gente só bebia água do córregozinho, um riachinho, um pequeno leito d'água assim que escorria. E na quarta-feira, quando amanheceu de sol, a gente ficou numa pedra, lagarteando. É realmente o termo lagartear, a gente ficou na pedra tomando banho de sol, para ver o que a gente ia fazer. Assim, o helicóptero apareceu, a gente se comunicou, né, por sinais, desceu um bombeiro e um resgatista do Cosmo. Trouxeram comida, equipamento para a gente sair voando pendurado pela corda, né? Assim que foi feito o nosso resgate. Depois dessa experiência muito ruim, né? A gente passou muito frio, sensação de morte. A gente procurou conhecimento, montanhistas mais experientes, que conheciam as trilhas de outras montanhas também, né? E depois de um tempo eu acabei entrando, né? Fiz o curso do Cosmo, que é o Corpo de Socorro em Montanha, que foi o grupo de voluntários que me resgatou. Hoje em dia eu faço parte da equipe, eu me sinto assim num dever moral, né, uma honra, uma questão de honra, de estar disponível para poder ajudar pessoas que possam se meter numa situação ruim igual eu fiquei. Não é raro que nas trilhas do Marumbi, em seus vales, cumes e cristas, a montanhista sinta-se invadida por uma sensação de vazio, como se fosse a primeira vez que alguém estivesse andando por aquelas veredas. Nesses momentos, só existe intensamente o mundo físico, imediato e indiferente. Outras vezes, o que era esquecimento dá vazão a uma memória comum, rememora histórias de outras pessoas que ali estiveram. Do século XIX que vai surgir o que nós chamamos de montanhismo moderno, que é o subir montanhas por fruição, né? Nós não temos objetivos científicos, nós não temos objetivos religiosos, a questão aqui não é comercial, né? É subir montanhas pelo prazer de subir as montanhas. Ou seja, o que a gente percebe aí no XIX? O surgimento de uma nova sensibilidade. A pessoa pode ter subido o Marumbi uma vez na vida, mas eu garanto para você que ela nunca vai esquecer disso. E cada vez que você comenta, essa pessoa comenta sobre essa experiência no Marumbi, ela está, né, reatualizando essa memória cultural sobre as montanhas. Existe uma história das montanhas? Claro que existe, porque a história das montanhas está vinculada à história geológica, de formação do planeta, né? E isso se deu muito, mas muito antes da chegada dos seres humanos. 80% da água doce do planeta, né, vem das regiões de montanha. E isso é importante, que a gente fale sobre isso, que a gente conte essa história, né? Porque eu sempre falo assim, é muito difícil a gente criar consciência e pedir para as pessoas preservarem aquilo que elas desconhecem. Eu estudava no ginásio, antigo ginásio, e eu passei pela carteira do sujeito e ele tinha no lápis dele, assim, na parte de madeira, né, esculpido um abrolhos com a gilete. E eu olhei e reconheci aquilo. Daí eu parei e disse, escuta, isso aqui não é o abrolhos lá no Marumbi? Ele disse, é o abrolhos e tal. Eu digo, pô, você vai para lá? Vou e tal, não sei o quê. Eu também vou. Nós não nos conhecíamos nem na sala de aula direito e nem do Marumbi. Aí ele fazia os programas. Não, semana que vem nós vamos fazer a Bandeirante. A Bandeirante é a escalada técnica aqui mais simples que tem, mais baixo grau, assim, né?
E daí nisso é que eu fui evoluindo, né? Existem os grandes escaladores, que a gente tem que reconhecer quem são eles, né? E tem as pessoas que, de alguma forma, contribuem com a montanha, né? Todo ano a gente fazia vamos fazer a manutenção da trilha do Olimpo. Aí ia lá, cortava o mato, limpava, punha fita, do Abrolhos, do Parque do Linneu, aí do Boa Vista Olimpo, etc e tal, né? E com essa história da gente fazer a manutenção, a gente também começou a andar bastante, né? Então acho que é por aí, você é uma célulazinha de um tecido muito importante para um organismo, né? Mas sem essa célula o organismo também sofre, né? Que eu não podia deixar de citar o seu Antoninho. Seu Antoninho Palmiteiro, o apelido dele era Palmiteiro porque ele cortava palmito para vender na feira para sustentar a família. Na época não era ilegal, né? Os animais conheciam ele dava de comer os bichos na mão, lagarto, jacutinga, jacu, os bichos iam comer na mão dele porque ele tinha uma simbiose com o ambiente. Assim. E eu aprendi muitas coisas com ele. Alguns pássaros só aparecem em determinadas épocas do ano, ou tem pássaros que aparecem o ano inteiro, mas só come aquilo que você põe para ele em determinado período do ano. Esse aqui é caqui daquele amarra. Esse aqui é jabuticaba. Esse aqui é limão. Essas folhagens do chão ali é do marumbi. Aqueles lá, de folha mais larga. Foi em 1969 que eu fui para lá. Eu não fui para subir morro. Fui para caçar. A gente teve caçando uns 2 anos. Depois, como não tinha caça, um dia a gente tem que mudar e ficar amigo dos passarinhos. A gente largou a mão de caçar e tratar os passarinhos lá. E depois foi indo, a gente largou daquele e foi para os morros daí. Aí é só marumbi. A gente não tinha prática aí, não tinha muito amor naquele, mas com o tempo ali a gente vai gostando, aí a gente vai para o mato. No mato sozinho e aprender como é que você anda no mato, essas coisas. Tem muita coisa para aprender, uma coisa ou outra que a gente tem que aprender sozinho. Daí eu comecei a fazer calçada. Um maruminista lá dizia, faça uma calçadinha, mas eu não sei lidar com pedra. Eu trabalhei na feira há 35 anos, sou feirante, não vou lá com pedra. Não, mas faz uma casinha, uma calçadinha para ele. Eu fiz a calçadinha para ele lá. Daquela calçadinha, que eu fiz um pouquinho meio torto, começou 3.000 e poucos metros de calçada. Dali do Marumbi a Engenheiro Lang. Aquilo ali, para ver todas as calçadas que está feito, num dia não dá para ver. Quantos anos o senhor está? 95 agora. Quer dizer, 95 para completar dia 6 de junho agora. O jovem tem que se livrar dos vícios. Quem tem vício, larga do vício, vai para a montanha. Que esse dá vida lá, sofre para subir morro, mas ele trabalha o sangue, o coração e os nervos, tudo. E a pessoa fica forte. A gente chegou um tempo ali já com 70 e poucos anos, de subir um dia sim e um dia não. 3 vezes por semana. Me deu um negócio no joelho e eu caí uns 6 tombos. Eu não estava acostumado com aquilo ali. Puta, agora não dá mais. Não dá para... Eu estava faltando 51 subidas para completar 500. Aí eu digo, puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer?
Digo, se Deus me ajudar e que eu fique curado dessa perna aqui, eu vou subir essas 51 subida. Vou subir em jejum. E vou fazer uma oração lá em cima. E daí, quando estava forgado lá, eu disse, mas como é que eu vou ver se eu estou bom de saúde ou não estou? Eu sonhei umas 3 vezes que eu estava subindo o morro, descendo o morro, aquela coisa, aquele sonho. Disse, mas o que é que eu estou fazendo? Peguei e fui. Não aconteceu nada. Já fiz em jejum, né, também. Fui lá, voltei. Olha, eu fiz tão ligeiro aquele troço que eu tive que esperar 3 meses. Com 99, faltava uma para completar as 500. Aí eu digo, bom, quando o Brasil completar 500 anos, que é 22 de abril, que completou 15 anos, aí eu vou fazer a subida. E daí aconteceu. Vamos lá. Eu vou-me embora daqui, eu vou-me embora de trem, eu vou pro Marumbi, mas eu não levo ninguém. E vou dizer a quem quiser me encontrar, existe um pico lá na Serra do Mar, seu nome é o imponente Olimpo, meu lar. Já mandei gravar o meu nome na cruz, que é pra recordar quando eu lá retornar. E meu colega, ao chegar lá no lugar, vai notar que eu já estive no Olimpo, meu lar. E quando o chefe gritar, Serra do Mar, tão grande é minha emoção, agora é só escalar, descer e chegar ao lugar onde eu deixei ficar o meu coração.